Amigos da TV Nativos, estamos mais uma vez participando desse programa importantíssimo, que é o programa Portas Abertas, que hoje reuniu com sucesso, né, uma grande parte dos profissionais da mídia aqui do Litoral Norte. Meu amigo Luciano Brandão, que sucesso hoje, e mais uma vez a galera participando e participante, fazendo perguntas, interagindo, isso é muito importante, né? Marcos, muito obrigado por mais essa presença, né, através da TV Nativos e a tua participação direta, nos ajudando, inclusive, em alguns momentos até na organização. Então, trazendo imagem, podendo fazer imagem, podendo juntar uma imagem, sugerir alguma questão com relação a todo o trabalho. E realmente, assim, os portas abertas aqui no litoral, eles têm sido fundamentais, porque nós precisamos, em alguns momentos, inclusive, quebrar paradigmas. As pessoas têm o entendimento ou, às vezes, total desconhecimento de como se dá o tratamento, de como chega o esgoto bruto e de como sai ao final do nosso processo e de como ele é disposto de volta à natureza. Então aqui hoje a gente pôde fazer uma fala muito boa sobre legislação, sobre a história do saneamento, como ele se deu aqui no litoral norte em eixos curtos, mas podemos falar sinteticamente, e também sobre tudo que nós estamos fazendo neste momento, a partir de investimentos, de tecnologias, de muita engenharia, para alcançar os resultados que são preconizados nas licenças de implantação ou de operação emitidas pelo órgão ambiental. Muito importante essa questão do meio ambiente, né? O amigo falou, o órgão ambiental que rege tudo, ele cobra, faz as cobranças, e a Corsan, com uma equipe maravilhosa, aliás, a gente quer parabenizar a equipe da Corsan, que sempre muito solícita, né, nos atendeu e nos respondeu todas as nossas perguntas aqui, profissionais gabaritados, né? À frente de um trabalho que faz a diferença na vida das comunidades também. Não tem como a gente falar sobre o saneamento e principalmente como um dos principais eixos para o desenvolvimento de uma região sem que se tenha aí os investimentos, muita engenharia, muita tecnologia e profissionais capacitados para isso. Então a Corsan vem numa cruzada de capacitar cada vez mais as suas equipes, e nós estamos neste momento, neste âmbito de desenvolvimento, em que as capacitações através da Academia GE, é uma série de cursos disponíveis para nós, para todos os colaboradores da Corsan, e também alguns cursos complementares que nós fazemos, que é justamente para que nós tenhamos a maior eficiência possível em qualquer uma das áreas em que a Corsan atua, seja na parte de operação, na parte de tratamento, da qualidade, na parte do comercial. Então a equipe realmente vem numa ascensão extraordinária de desenvolvimento técnico, e não tem como a gente falar de cumprir metas até 2033, metas que são ousadas, sem que o time esteja muito capacitado e identificado com as questões de saneamento, além de estar pronto para comunicar com a comunidade e poder levar essa informação toda para fora da companhia também. Portas Abertas é um dos muitos programas da Corsan, né, meu amigo Luciano? Nós temos aqui também, está acontecendo já com alguma intensidade, o De Olho no Óleo, que é feito em instituições e escolas que nos solicitam, também o Horta nas escolas. Nós tivemos em Tramandaí agora há pouco tempo um trabalho muito forte de artesanato com pedrarias, também envolvendo lá e formando 104 mulheres nessa nova linha de artesanato. E é um trabalho forte que nós estamos iniciando aqui também, diz respeito ao afluentes, então chamamos de afluentes, mas é a comunicação com a comunidade. De 2023. Então, eu sou responsável pelas relações institucionais da Corsan no Litoral Norte. Então, nós temos aqui na nossa carteira 17 cidades, 7 municípios, que vai de Tavares até Torres, também, e todas da orla, né? Também Terra de Areia, Três Cachoeiras, Santo Antônio da Patrulha e Glorinha. Então, eu circulo por toda a regional, e nós temos aqui um time da Corsan, que eu gostaria que se apresentasse para vocês, e eu acho, a gente tem feito por aqui sempre, uma rodada de apresentações, que eu acho que é bem interessante essa integração. Lá na Etiosório,
nós fizemos isso e foi muito legal. Eu tenho certeza que vocês se conhecem de alguma forma, mas para o nosso time é interessante essa integração, até para o trabalho que a gente pretende fazer aqui, que vocês saiam daqui entendendo como que é o processo de tratamento, desde o que nós recebemos aqui da forma mais bruta, né, do esgoto coletado pela cidade de Capão da Canoa, até o resultado final. E a gente tem feito aí uma comparação através de cones, aí nós vamos colhendo, né, colhe na entrada lá o material que chega, depois faz uma coleta aqui junto com vocês do material, resultado final do tratamento, e a gente faz uma comparação disso. E vocês não imaginam, devem perceber, mas nós temos o feedback também do quanto tem sido importante as imagens que têm saído dessas visitas, não só dos meios de comunicação, mas vem para cá vereadores, escolas, né? A Cris é quem conduz esse trabalho para nós, e a comunicação, a Luciane. Então, e a gente vai intensificar isso, né? Então, a ideia já é preparar um pouco mais de material informativo para que vocês possam daqui levar também, acessar de TV, enfim, poder enxergar um pouco mais. Priscila, vem aqui pro meu lado aqui, por favor. Priscila é a nossa responsável. Eu vou ficar de costas para vocês. Então tá, me apresentei aqui, vou passar adiante, a gente faz uma rodadinha e depois a gente faz um enunciado de tratamento de esgoto aqui no litoral e um pouco mais especificamente dessa estação de tratamento, tá bem? Seguimos. Então, pessoal, meu nome é Priscila Baruffi. Eu entrei há pouco na empresa, sou responsável técnica pelas estações de tratamento de esgoto. Então, o nosso trabalho é tratar todo o esgoto da cidade e enviar com a maior qualidade possível. Então, a gente tem um controle rígido da qualidade e eu faço acompanhamento, eu e toda a Bruna, toda a equipe da qualidade, de como é a qualidade desse efluente, parâmetros, tudo certinho. Bom, meu mercado, eu sou supervisor de operações da Corsan Egea. Estou no esgoto há 5 anos. Eu assumi o litoral faz 2 anos. Então, a estação de Xangri-Lá, a estação de Capão é minha. As cidades eu cuido. A gente tem, junto com a Bruna, desculpa, com a Priscila, as diretrizes para manter o nosso efluente na maior e na melhor qualidade perante as LOs que nós temos hoje da FEPAM. Então, ele entra bruto, ele sai tratado, tá? Todos os parâmetros possíveis atingidos, para sempre manter uma qualidade do tratamento, da coleta da cidade para o meu tratamento, porque não é só a coleta, é aqui que a mágica acontece, onde a gente recebe o esgoto, trata e devolve hoje, no caso nas bacias, o efluente tratado, nos parâmetros todos que a gente tem da FEPAM. Bom, boa tarde, é Tiago da Umagro, gerente da Rádio Itaramã. A Rádio Itaramã hoje tem a cobertura em todo o litoral norte, aí, com as demais emissoras, né? Uma satisfação enorme estar aqui conhecendo toda a questão do tratamento da Corsan. Então, eu sou a Bruna, eu trabalho na qualidade do litoral, água e esgoto. Tenho um bom tempo de casa, assumimos o esgoto há pouco tempo, aí contamos agora com a Priscila e um Capão Xangri-Lá com o Zanata. Meu nome é Vitória de Nebro, e eu auxilio o Fabiano na parte administrativa em Palmas do Dom Sul. Oi, gente. Sou a Luciane, muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu sou o Nesilmo, trabalho em Grupo Mulic desde 2020, sou responsável pelo jornal Folha do Litoral e somos parceiros deles, né? Nós divulgando e noticiando e informando aí. Meu nome é Rafaela Daros, eu sou jornalista da Rádio Itaramã, colega do Tiago, e é uma honra estar aqui conhecendo todo esse espaço. E também obrigada pelo convite, Luciano Rizzo. Meu nome é Ronaldo, venho do distrito de Capão Novo, onde era hidráulica, não era Corsan, né? No qual foi encampado em janeiro. E agora faço parte do grupo da Corsan, junto com os colegas aí. Eu sou o Dilon Tencourt, participo dos debates da Rádio Jovem Pan de Imbé. Eu já queria ter visitado antes, mas a primeira visita eu perdi com a questão particular. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para acompanhar tudo, para eu poder dar minha opinião sem depender de muletas. Prazer em conhecer vocês todos, né?
Eu sou a Laura, hoje junto com o Biriva também aqui a Sinara, somos do Grupo Murlic, viemos representando a Rádio Horizonte. Estamos sempre em todos os eventos possíveis, presentes, hoje a gente está muito feliz também de estar aqui, nesse momento da imprensa, né? Muito obrigada. Como a Laura falou, eu sou a Sinara, eu faço parte da produção da Rádio Horizonte. É um prazer estar aqui com todos vocês, conhecendo o pessoal. Tenho contato direto com a Lu, que somos parceiros do Divulgar, para a nossa comunidade também estar a par, né, de tudo que acontece aí em relação ao Corsã, à água, né? É um prazer estar aqui. Obrigada. Meu nome é Patrícia, eu sou do administrativo e Capão Xaquilá. Eu sou o Fabiano Alves, coordenador de Tapão da Canoa e Xangri-Lá, os supervisores da nota aqui no lotamento. Prazer recebê-los aqui, agradecer por ter vindo a ser Balpabuíba e bem. Espero que saibam com boa visão do nosso tratamento, que hoje é uma referência. Boa tarde, meu nome é Cristiane, eu trabalho no Departamento de Responsabilidade Social. Vou reiterar aqui o agradecimento pela presença de vocês. A gente trabalha operacionalizando os programas e projetos socioambientais. Entre os programas, esse de hoje, que é o programa Portas Abertas. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, eu sou o Sandro Sauer, da Rádio Jovem Pan News. Mantenho também o site da Praia News. E é um prazer estar aqui com os colegas, com os amigos. Convite aí da Luciane e do Luciano. E espero que seja bastante produtiva. Eu já tive a oportunidade de conhecer a estação de tratamento de esgoto de Osório, né? E ali a gente tem um embasamento melhor que a gente vai falar, vai apresentar para os nossos ouvintes, nossos leitores do dia a dia. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Matheus, sou assistente de responsabilidade da assistência e responsabilidade social da Corsã. Eu trabalho em Torres. Eu fiz um curso da parte de se a pessoa tem um problema de mobilidade, alguma coisa meio esquisita, precisa ter o acesso liberado ali na questão das obras. E é isso. É uma honra estar aqui hoje. Boa tarde, meu nome é Jairo, assistente de responsabilidade social da Corsã. Boa tarde, meu nome é Luzier. Eu integro o setor de responsabilidade social. Faço todo o acompanhamento das obras, a pré-obra, no que se trata de sistema de esgotamento sanitário. E também aqui tem da equipe nova, que nós vamos fazer adesão de factíveis futuramente. Então, todo esse acompanhamento de obra, ele está sempre sendo acompanhado por nós, temos responsabilidade social. Boa tarde, meu nome é Linha, sou assistente de responsabilidade social. Boa tarde, eu sou o Gustavo, estou aqui hoje visitando a Corsã e auxiliando o canal Capão Tem. Boa tarde, eu me chamo Rony Bittencourt, trabalhei um tempo para uma TV local aqui e agora é um desafio, tem um canal Capão Tem e eu quero conhecer, já conheço porque eu trabalhei 15 anos no sindicato da Corsã, então conhecer cada etapa para poder mostrar para a população, né, como funciona a etapa do tratamento de esgoto especificamente. Teu nome é bacana. Obrigado. Bittencourt. Bom, pessoal, tem mais um. Sim, por favor. Chegou na rodada, está indo que nunca, né? Boa tarde, meu nome é Guilherme Rocha, sou representante do jornal A Folha, estou aí para conhecer um pouco mais do trabalho da Corsã também e trazer um pouco mais de notícias e informação, né, para o nosso leitor lá de todos. Obrigado. Pessoal, a nossa visita, a gente tenta fazer com que ela seja assim, com pouca formalidade, tá? Tem alguns elementos de segurança que são fundamentais, depois ao circular nós vamos usar pelo menos o capacete, porque eventualmente passa por perto de tubulação, alguma quina de estrutura, enfim. Então a gente vai, todos vamos usar um capacete, mas eu aproveitar este momento aqui para fazer quase que numa resenha, mas com alguma formalidade ainda, falar um pouco sobre os nossos desafios e também um pouco de história no litoral, questões de saneamento no litoral e sobre essa estação aqui. Para quem nos acompanhou já do outro Portas Abertas que nós fizemos lá na ET Osório, e aqui, gratidão por estarem repetindo, né, hoje numa outra estação, podendo vir aqui conhecer então um outro modelo, né, parecido, mas não o mesmo, porque aquele lá ainda tem mais uma etapa final de tratamento. Mas nós temos, gente, uma missão que ela não é uma missão da Corsã.
ela é uma missão que parte do Marco Legal do Saneamento, a legislação 14026 de 2000, 14016 de 2020, 16 ou 26? 16. 16, né? 2016, 2020, 14026 de 2026, 2020, e aonde nós temos que alcançar índices de cobertura de água tratada e potável, distribuída para as comunidades, e esgoto coletado e tratado para as comunidades também da região urbana das cidades. Gente, é legislação federal para todos os municípios do país. Então imagine o desafio que nós temos até 2033, que é o deadline, que é a marca final para nós cumprirmos isso. Algumas pessoas olham e dizem, mas não vai acontecer. Bom, a Corsã, baseado nessas balizas estabelecidas pela legislação, firmou contratos com os municípios também. E os contratos da Corsã com os municípios, e cada um tem o seu contrato exclusivo, estão lá parametrizados também por essas metas. Então, assim, é as metas do município, por conseguinte, da Corsã. Nós estamos preparados para isso e cada vez reforçando mais o time e buscando mais qualidade, porque a Corsã, ao mesmo tempo que nós temos essa atribuição toda, nós passamos por uma virada de chave, uma adequação, que é justamente o momento em que deixa de ser do controle do Estado, né, do controle público, e passa a ser do controle de um grupo privado. Então, antes, o controlador Estado do Rio Grande do Sul, agora o Grupo AEGEA. O Grupo AEGEA, que está presente em 17 estados da União, né? E as duas últimas aquisições a partir de processo licitatório foram Piauí e Pará. A maior implantação do Grupo AEGEA é a Corsã. Então, é o estado em que 317 municípios, então vamos lá, dos 497 municípios que tem estado, 317 são municípios da carteira da Corsã. Responsabilidade da Corsã, concedido o serviço de saneamento à Corsã. Aqui no litoral, 17 municípios, então, né? A nossa diretoria leste, ela pega a região do litoral e a metropolitana. Então, 17 municípios do litoral, mais 9 municípios da região metropolitana, os grandes, aqueles do entorno ali, próximos da capital, ali, né? Os 9 municípios maiores. E, gente, para onde a Corsã está presente, a preocupação existe, nós temos que cumprir. Estamos com projetos ou com recursos, ou buscando os recursos, quando é o caso, e já executando. Então, aqui em Capão, Xangri-Lá, Capão Xangri-Lá, Torres, Imbé, Tramandaí, nós já estamos com obras de assentamento, já retomamos obras de assentamento, de redes, né? Mas temos até 2033 que garantir cobertura de 90%. Então, assim, vocês estarem aqui, para nós, vocês falam aqui do quanto está sendo bom para vocês. Para nós é imensurável, sabe, a satisfação de tê-los aqui, porque passa diretamente pela atuação de vocês tudo isso. Vocês noticiam, vocês nos abrem espaços, vocês nos questionam, porque muitas vezes vocês medem a temperatura, vocês são o termômetro da temperatura, porque abrem os seus canais e recebem dúvidas e conseguem por aí enxergar por onde está permeando tudo isso e quem sabe identificam aí as maiores dúvidas, os maiores problemas. E para a Corsã, para essa meta que nós temos que cumprir até 2033, vai ser fundamental que nós tenhamos a comunicação local, regional, do estado todo, enfim, mas junto, amarrada nisso tudo, né? Fazendo a caminhada junto, ajudando os municípios e os seus munícipes, porque eventualmente nós encontramos dificuldades nas câmaras de vereadores, nas prefeituras. Imaginem o que sobra para a comunidade, que às vezes é mais leiga ainda, está menos voltada a dar atenções assim, para as questões de desenvolvimento da organização do município. Então, tem sido um trabalho longe de desgastante, mas intenso para o nosso time da Corsã, aproximar de todos esses ambientes e falar sobre saneamento. E aí eu nem preciso dizer, ter a visita de uma série
de meios de comunicação tradicionais, não vou falar antigos, né? Tradicionais, mas de muita história aqui no litoral. E, nossa, cada vez que eu visito um de vocês e ouço um pouco de história deste meio, daquele meio de comunicação aqui no litoral, puxa, é fascinante, sabe? É para mim que vinha para cá passar 10 dias, 15 dias, num verão só, não enxergava, e agora consigo enxergar um pouco da magnitude disso tudo que aconteceu nestes últimos, vou chutar aqui, 40 anos, 50 anos, ou talvez nos últimos 20, quando a coisa se intensificou mesmo, mas os desafios são enormes. E na área de saneamento, nós vamos ter que fazer o nosso papel. Então, vamos lá. Esgotamento sanitário de residências, de comércios, aqui não tem indústria praticamente, mas daqui a pouco já tem porto. São desafios que, gente, até alguns meses atrás, até um ano atrás, eles estavam num papel guardado ainda, alguém apresentou alguma informação. Hoje não. Hoje já a gente está falando aqui de fatias enormes dos municípios que nós estamos passando a atender, e temos municípios, por exemplo, como Imbé, é um caso em que nós temos baixíssima cobertura de esgoto. Arroio do Sal, zero. E todo mundo se olhou em algum momento no Maps, vê o tamanho que tem de residências ali, e embora seja um município com o maior índice de desocupação imobiliária do país, chega no verão lota, como todas as cidades do litoral. Então, a gente tem aqui um desafio gigante e tem toda a preocupação, e assim, a gente ouve os questionamentos, vê as movimentações, mas, gente, a preocupação da Corsã também é com o meio ambiente, além da saúde, com o meio ambiente. Então, se em algum momento alguém possa ter pensado, ou vocês tenham ouvido, que a Corsã não está preocupada com este cinturão lagunar fantástico que tem aqui, com o mar, com as belezas de Torres, ou deste litoral retilíneo e longo que nós temos toda a preocupação com isso. Por quê? É daí que sai tudo que diz respeito a turismo, tudo que diz respeito à organização da região, e nós temos a responsabilidade direta sobre tudo isso também. Então, são passos que nós vamos ter que ir dando para alcançar essa cobertura toda, levando também em consideração o crescimento que hoje é uma realidade aqui do litoral, essa expansão imobiliária que não é só investimento, mas é solução, é qualidade de vida que as pessoas estão buscando e vindo das regiões da Serra, da região metropolitana principalmente, que foi assolada pela enchente, para o litoral norte. Então, não é comum a gente encontrar pessoas aqui, quer dizer, é muito comum encontrar pessoas aqui que abandonaram a sua casa de lá, ou já comercializaram, ou botaram à venda na região metropolitana e vieram morar aqui, conhecidos meus, e eu vou encontrando nas cidades pessoas que tomaram essas decisões também. Então, somado com o fato do investimento, dessa beleza natural toda que tem aqui, essa disposição para o turismo, gente, a gente vai ter que dar a solução e nem de perto permitir, e muito longe, então, né, ficar dos índices, por exemplo, que Santa Catarina estão submetidos hoje, né? Tá lá, é um cenário fantástico também, maravilhoso, mas com muitos locais comprometidos, e nós vamos trabalhar aqui muito, mas com muita responsabilidade e com o que tiver de investimento, porque a gente não fala mais hoje, nós não temos recurso para fazer. Quando a gente não tem o recurso naquele momento, nós planejamos, inscrevemos a demanda, buscamos a necessidade e realizamos. Então, se em algum momento do controle público nós não tínhamos, às vezes faltava um contrato, faltava recurso, faltava um olhar específico para uma cidade ou para uma região, porque estava se priorizando outra, alguma coisa assim, hoje não é o caso. A Diretoria Leste, essa que eu fiz referência para vocês, tem esses 27 municípios, e as nossas metas estão lá, nós conhecemos as nossas metas. Elas são revisitadas anualmente para nós, colaboradores, e na questão orçamentária, trimestralmente. Então, a gente está preparado, e muito tem a ver com a chegada do Grupo Egea. Tem aqui nessa sala alguns remanescentes da Corsã ainda do controle público,
15 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, da casa, mas a gente passa a entender e olhar orçamento, eficiência, resultados, comprometimento, enfim, uma série de fatores aqui que nos fazem hoje termos resultados bem mais eficientes para mostrar, inclusive para vocês. Então, é um desafio grande, mas a gente está passando por este momento de transição com grandes resultados e grandes benefícios para as comunidades. Vou falar rapidamente aqui, gente. E aí o colega falou, ó, eu conhecia quando eu passava por aqui e sentia o cheiro. Então, eu vou explicar um pouquinho disso. E aí depois vocês vão andar pela planta. E na última visita que a gente fez aqui, um vereador falou assim, mas não tem cheiro. Não tem cheiro mesmo, né? Hoje, o que acontece? Sabe aquelas soluções... eu vou trazer para esse momento aqui muita transparência de informação, tá? Até porque é tudo licenciado. A gente está num ambiente licenciado pelo órgão ambiental. Então aqui não tem... tá mais ou menos, alguma coisa está escondida. Não existe isso. O ambiente licenciado, e aí completando a fala do Zanota aqui, nós temos parâmetros e temos condicionantes e nós cumprimos rigorosamente todo este rol de parâmetros que, no caso do litoral, são bastante restritivos e as condicionantes também. E é uma série de condicionantes. Não tem assim coisinha pouca, é coisa realmente graúda ligada à qualidade do serviço, até porque, depois de passar por esse tratamento todo aqui, nós dispensamos novamente a natureza. Então, vamos lá, onde vai parar? No mar, claro que aqui nas bacias, né? Infiltra, mas nós temos já ponto de lançamento para começar a operar, vai parar no rio, vai parar no mar, vai parar numa lagoa, e isso tudo vai ter que ter o padrão de qualidade receitado, indicado nas licenças de operação. Inicialmente nas de implantação, quando o processo está acontecendo de implantação, e depois o de operação, que é a licença que nós obtemos quando estão feitos todos os testes iniciais e garantidos, né, todos os padrões que são requisitados. O que acontece, gente? No litoral norte, a solução que nós tínhamos licenciada pelo órgão licenciador, a FEPAM, vamos lá, 20, 25, 30 anos atrás, era de disposição em bacias de infiltração. Essas grandes piscinas que tem à margem da Estrada do Mar, nós temos aqui, vocês vão enxergar bem, depois lá da parte do desarenador que nós vamos visitar, vocês vão enxergar bem as bacias de infiltração daqui da Guarani. E essas bacias, inicialmente, nós simplesmente fazíamos o afastamento. Busca da cidade, todo o esgoto bruto e com algum acompanhamento, algum monitoramento, mas infiltração no solo. Grandes quantidades em grandes bacias de infiltração. Num processo semelhante, mas não igual, ao fossa, filtro e sumidouro. Aquela questão do sumidouro, que aqui no litoral é a solução que existe, né? Bom, acontece que a Corsã começa a olhar para isso, até por movimentações do próprio órgão ambiental, que começa a pedir ajuda para buscar soluções mais eficientes, ecologicamente, né? Para este modelo adotado inicialmente de infiltração bruta. Nós chamamos o esgoto que vem da cidade de esgoto bruto. Então nós tínhamos situações assim, aqui em Capão, Xangri-Lá, Tramandaí, Cidreira, foram as primeiras estações aqui construídas aqui no litoral norte. Também Torres, mas Torres é um tipo de processo de tratamento diferente desses aqui. E a gente passa a fazer uma transição disso, tanto que, acreditem, nós temos licenças de operação aqui no litoral, algumas delas, que ainda permitem que nós infiltremos bruto. Mas nós nos abstemos disso. Nós mudamos a linha, demos uma guinada nisso tudo e hoje nós temos então estações de tratamento. Antes não tinha, por isso que infiltrava bruto. Agora nós temos estações de tratamento, trata, e continuamos ainda utilizando o mesmo meio de disposição do efluente, que é lá nas bacias, mas agora tratado.
Gente, não preciso nem dizer para vocês que 12 hectares de bacias, como nós temos aqui, 10 hectares, nós temos Xangri-Lá, isso aí, né? 10 hectares de Xangri-Lá, na margem da estrada do mar, tem um valor extraordinário financeiro. Então, são coisas antigas, modelos antigos de tratamento, e além de nós termos aí essas grandes áreas, as manutenções dessas bacias também são de valor muito alto, custo muito alto. Então, eu vou contar um pouco sobre o novo modelo, mas o que está hoje é licenciado, funciona, está ok. Mas, gente, as taxas de infiltração desse esgoto no solo são baixíssimas. Quando a gente faz o projeto, as taxas são atrativas. Olha, aqui, geologicamente, devemos ter essa taxa. Quando vem para o litoral norte, aí vocês conhecem da vida por aqui, né? Lençol freático superficial. Quando chove, vira uma esponja, isso aqui fica tudo encharcado. O que acontece? As infiltrações nas bacias ficam totalmente comprometidas também. E isso diminui a nossa condição aqui de recebermos novos empreendimentos, fazermos novas ligações. Então, este era o problema que nós tínhamos há alguns poucos anos atrás. Daí vem o Ministério Público Federal. Faz todo um acompanhamento legítimo de tudo isso e diz, olha, vamos ter que começar a organizar melhor porque o litoral está crescendo e nós temos que buscar soluções para cá. Então, hoje, temos em várias cidades o acompanhamento, inclusive, do Ministério Público Federal, que tem contribuído imensamente para tudo isso. Porém, aonde nós tínhamos limitações para, por algum tempo, a construção civil. E aí vocês sabem que aqui, talvez seja o que esse setor de serviços da construção civil, o que emprega talvez aí a grande maior parte das pessoas do litoral norte. Então, aí está o desafio da Corsã, buscar soluções para isso. Nós temos agora, no ano passado ali, uma passagem pelas conversas, pelas tratativas, pela divulgação, pela mídia, do ponto de lançamento no Rio Tramandaí. E aí eu queria aproveitar vocês aqui para deixar muito claro sobre tudo isso. Esses pontos de lançamento, que nós temos o primeiro agora licenciado para a implantação ali no Rio Tramandaí, chamado ponto 3, eles são pontos que não são arbitrados pela Corsã. E também não são arbitrados pela FEPAM. Houve, no início, lá pelo ano de 2005, e tem um material muito robusto disso, mas pode ser acessado, inclusive tem alguma coisa do Google, dá para buscar no Google, o Plano Regional de Bacias, os conceitos de bacias hidrográficas, a organização da bacia hidrográfica. Então nós temos 3 bacias aqui no litoral norte. A do Mampituba, a do Rio Tramandaí, bacia hidrográfica do Rio Tramandaí, e aí contempla as lagoas todas até a Itapeva, que são todas interligadas, e a bacia do litoral médio, que é a parte mais sul do litoral. Vamos falar um pouquinho da bacia do Rio Tramandaí, que é onde está esse cinturão lagunar fantástico, maravilhoso. Tinha um documento que existe em vários locais do estado, mas aqui usei um zoneamento ecológico econômico, que era o que dava uma parametrizada na organização do desenvolvimento desses setores, dessas regiões, dessas micro-regiões, levando em consideração a sustentabilidade. Tinha essa preocupação da sustentabilidade. Nesse estudo, que durou aí aproximadamente, quase 15 anos, envolvendo universidade, prefeituras, comitê de bacias, obrigado, Santos, comunidades, lideranças, enfim, discussões sobre tudo o que tinha a ver com as questões de bacia hidrográfica, preservação destes ambientes. Então, assim, com a participação forte das comunidades, do público. Deste material resulta uma imensidão de informações, previsões, organizações, limitações, enfim, ele tem um resultado. Parte desse resultado trata de pontos sugeridos, ainda lá naquele momento, sugeridos para o lançamento de efluentes.
Então, veja, eu sei que vocês são leigos e talvez despejar um monte de informação embaralhe um pouco. Nós temos hoje os meios de disposição dos efluentes que são a partir das bacias. Essa aqui da Guarani, ali da Xangri-Lá 2, na Vila do Estado do Mar. Lá em Tramandaí nós temos, Cidreira nós tínhamos a São Jorge, a Figueirinha. São todas aqui da linha da Estrada do Mar. A gente passa a estudar, então, as condições e principalmente a capacidade de suporte destes pontos que foram sugeridos no Plano Regional de Bacias. Então não é a Corsã, eu quero lançar ali naquele lugar. Ou a FEPAM dizendo, mais ou menos aqui. Não. Pontos sugeridos inicialmente, nossos projetos feitos e a FEPAM analisando tudo isso. A FEPAM é um órgão extremamente rigoroso, então, para se ter uma licença na FEPAM, demora. E por que demora? Porque eles realmente visitam, monitoram, buscam informação em vários momentos de um ano, de um período, para entender qual que é o comportamento daquele ecossistema, daquela região, para que só então aconteça no licenciamento. Seja os licenciamentos de tratamento de esgoto, esgoto, seja para construção civil, empreendimentos verticais, horizontais, isso que é da vida aqui do Litoral Norte. Então, a FEPAM analisa esses pontos e hoje nós temos 2 pontos licenciados para implantar. O ponto 3, que é no Rio Tramandaí, ali perto da pontezinha desativada aqui. Eu nunca sei, gente, se aquilo ali é Imbé ou se já é Osório. É Osório? Então tá. Naquela ponte desativada, antiga, que tinha ali, né? Então ali é o ponto 3, vai ser um ponto de lançamento do efluente tratado. E, gente, assim, sempre efluente tratado. A gente não está falando de esgoto. A gente está falando aqui de efluente depois de ter passado pelo tratamento, e vocês vão ter a oportunidade de ver hoje qual é a qualidade deste efluente no final do processo. E então a gente passa a ter o ponto 3 ali e o ponto 4, que é a solução de Imbé e de parte de Tramandaí também, que daí é no fundo do bairro Nova Nordeste, ali um ponto de licenciamento. E estamos licenciando outros 2 pontos, que são Rio Capivari e Rio Palmares, lá no sul. Já tem um ponto de lançamento no Rio Mampituba, então a gente passa dos meios de disposição do efluente através de bacias de infiltração para pontos de lançamento, rio corrente, enfim, numa condição que é mais parecida com o que se faz no resto do Brasil todo, gente. Onde temos pontos de lançamento em mananciais superficiais, sejam lagoas, rios, dependendo sempre da capacidade de suporte, da condição que aquele recurso hídrico tem de receber ou até mesmo de não receber. E aí não vai ter o ponto de lançamento ali, porque o órgão licenciador não vai emitir nenhuma licença para utilizar este meio. Então, a gente passa agora a tratar e buscar soluções de lançamento em rios, né? E isso é inovador aqui, gente, porque o único que tinha era o Mampituba. Há muito tempo. O processo de tratamento lá em Torres começou na década de 60. Por isso até que, inclusive, tem um índice de cobertura de 73% já. Está muito adiantado, né? Veja que tem cidades daqui de baixo que, principalmente as que se emanciparam depois, elas eram balneários de alguma outra cidade maior, elas ficaram um pouco para trás disso tudo, né? E agora a gente vai ter que correr para buscar. Então, então tem o Mampituba lá, a gente utiliza o Rio Tramandaí aqui, está falando de no Rio Tavares e Rio Palmares, Rio Capivari e Rio Palmares, que é as soluções que nós vamos ter aí para soluções desse crescimento que está fazendo no litoral e para solucionar o problema que tem hoje. Porque o que de fato temos, gente, eu tenho ido nos meios de comunicação e tenho falado sobre isso, e a minha missão é ser incansável nisso. O nosso lençol muito superficial aqui e a falta de drenagem nos municípios, este conjunto é uma obra danosa para o meio ambiente. Então nós vamos largando tudo para dentro dos sumidouros. Para quem tem casa e não mora em apartamento é assim, né? Larga tudo nos sumidouros. Ainda quando enche um, a gente geralmente já tem outro aberto, ou abre, ou vai, e às vezes tem 2, 3, e às vezes muito grandes, inclusive, esses fossos nos pátios para infiltrar esse esgoto, que é uma coisa, gente,
muito parecida com as patentes. Aí talvez nem todo mundo saiba do que trata, mas era lá uma solução bem primitiva de um banheiro que ficava afastado de casa, uma casinha de madeira sobre um buraco, e lá as pessoas deixavam seus dejetos. Então, agora não, agora a gente até tem a fossa, o filtro e o sumidouro, mas acreditem que é muito comum se encontrar residências onde não tem a fossa, e muito menos o filtro, que foi um elemento que veio depois, e as pessoas acabam largando diretamente num buraco ali com algum fechamento, umas lajes em cima, alguma coisa assim. Então, tudo isso sem drenagem pelas ruas, chove, nivela, às vezes os pátios ficam alagados, as ruas também, isso tudo se mistura, o lençol freático superficial também, crava uma pá ali 20 centímetros, 30 centímetros, começa a brotar água, então isso tudo se mistura. Este dejeto que é largado nos sumidouros, tendo um tratamento primário ou não tendo, mas ali no sumidouro, lençol freático superficial, muita água e chuvas. Isso tudo se mistura e vai, geralmente, tem poucas cidades do litoral que tem drenagem subterrânea, tubulações. Grande parte das cidades aqui ainda tem drenagem superficial pela sarjeta. Este é o termo técnico que está lá previsto nos códigos no plano diretor, código de obra, enfim. Drenagem superficial pela sarjeta. Por isso, mau cheiro, água parada na via. E, gente, em algum momento isso corre para onde? Para o mar ou para as lagoas. Ou para um arroio que vai chegar nas lagoas ou no mar. Essa é a realidade do litoral. Em grande parte das cidades, principalmente aquelas onde não temos nenhum tratamento ainda, nenhuma coleta. E de parte, por exemplo, Tramandaí, nós devemos alcançar ao final deste ano 40%. 41%, alguma coisa assim. Então, ainda tem 60% da cidade de Tramandaí que vai usar esta solução ainda primitiva, comum, e que foi a solução que teve sempre aqui no litoral. Entende? Então, bom, nossa missão é ir diminuindo cada vez mais com uma rede separadora, coletando esses esgotos, fazendo chegar num tratamento e só dispor depois no meio ambiente quando tiver o resultado final que esteja parametrizado pela licença de operação. Gente, eu tentei resumir aqui e falar sobre tudo isso pode dar uma complicada às vezes, porque não é o métier de vocês. Vocês são do jornalismo, da comunicação, vocês são craques nisso e não têm a obrigação de saber como que funciona as questões de esgotamento. Mas é muito possível que vocês tenham nas casas os sumidouros, ou conheçam pessoas que têm os sumidouros, enfim. E muitas vezes, inclusive, prédios, grandes concentrações demográficas, utilizando este meio. Então, vai contaminando o lençol. Qual que é a nossa missão? Separar tudo isso, tratar e dispor na natureza depois de tratado. Aqui no litoral tem um agravante, gente, que é uma coisa chamada ponteiras, ou poços, tá? Mas os poços ainda são mais profundos. As ponteiras, 5 metros, 7 metros, 8 metros, 10 metros, na areia, algo assim. Então a gente está falando o seguinte, nós infiltramos os dejetos na areia, na terra, na areia, e a alguns metros dali, às vezes o sumidouro fica na frente da casa, a ponteira fica no fundo da casa. Nós captamos água para diversos consumos, mas em alguns casos, inclusive, para o consumo humano. Gente, saúde comprometida direto. Posto de saúde lotado, doenças de veiculação hídrica, diarreia e alguns óbitos. Então, é neste momento e é aí que, né, neste patamar que nós estamos. Buscar essas soluções no Brasil todo, no estado todo, na região do litoral e nos seus municípios. Vai ter muita obra, vai ter transtorno, vocês vão nos ajudar muito, eu tenho certeza. Nós vamos cada vez qualificar mais e aumentar o nosso time para atender todo esse impacto que vai ter, né? Porque aqui algum trauma sempre fica disso. Se a pessoa não se incomodar com a obra, ela vai se incomodar porque depois ela vai ter que fazer a ligação da casa dela. E aí tem um custinho que ela vai ter que desprender ali para fazer isso. Então, a gente vai
A gente hoje tem aqui uma pessoa da comunicação no litoral, que vai comunicar com vocês o tempo todo, que é a Luciane, e já faz isso muito bem. A gente tem um time de social que vai estar nas casas desde o momento da obra até o momento da conexão, nas escolas, nos portas abertas, nos programas que são da EGEA, que vieram para cá e que a gente adotou, Olho no Óleo, Horta na escola, enfim. Gente, pode parecer, vocês entendem muito de imagem, tenho certeza. Às vezes, a gente ter o logotipo lá na escola já vai ajudar as pessoas a pensar um pouco em saneamento. Se a gente tiver um projeto social acontecendo, mais ainda. Então, é aí que nós estamos, neste momento. E aí, nos portas abertas, alguém tem a ideia, que foi a Luciane, de vamos juntar as pessoas da comunicação também. Tivemos um grupo que já fez lá na IT Osório, outro grupo aqui hoje na IT Guarani. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma satisfação gigante recebê-los aqui, mesmo assim, sabe? Depois que você sai, a gente faz uma resenha do grupo aqui e sempre se encontra muita satisfação, muito feedback positivo da passagem dos visitantes no meio de comunicação. Então, gente, vocês entram nas casas das pessoas todos os dias com essa carga toda de internet, de rádio tradicional, de jornal. Então, todos aqui temos uma responsabilidade enorme sobre tudo isso, do saneamento nosso, comunicação vocês. E a gente está muito à disposição. Gente, essa palavra, muito à disposição mesmo. Nos chame. Pode chamar para coisa pequena, para movimentação grande, para dúvida, para pauleira. Infelizmente, a gente aqui vai se ficando meio preparado até para quando os confrontos são maiores, de pessoal questionando forte, pesado, não acreditando e tal. A gente já fez muito disso na região metropolitana aqui. Estamos dando mais ênfase agora, já começou, mas mais ênfase agora. Nós vamos ter que fazer. Vamos ter que dar as notícias para as pessoas de tudo, as boas e talvez aquelas que elas não considerem tão boas, mas a gente vai ter que falar sobre isso, tá bem? Na centrífuga, aqui vai receber o polímero, esse polímero vai fazer ele agregar, e a rotação da centrífuga, como se fosse uma secadora, ela vai desidratar o lodo, esse lodo vai cair, hoje nós não temos as caixas que já foram embora, esse lodo cai na caixa, e nós dispensamos para um aterro sanitário credenciado nosso. Hoje, ele vai a Portão. Todo o lodo da estação, quando ele está em excesso, ele vem para cá, ele vai para o adensador, do adensador ele vem para cá, percebe o polímero, ele é seco, desidratado e mandado embora para Portão. O que acontece, né, gente? Este lodo todo, ele é úmido, ele é lodo. Então, como é que transporta isso? Sem fazer lambuço e com um peso menor. Vamos lá. Então, desidrata, ele sai seco daqui, que vai para um ambiente licenciado para receber, que é o aterro sanitário de Portão, né? Aí todo resíduo sólido, quando ele é transportado, a gente comunica com a PAN e ele é transportado com o MTL, que é um documento com a composição que tem ali e a destinação do descarte. A origem daquilo. Isso.
Aqui, convida o pessoal para passar, senão não consegue ouvir. Tudo é conectado na cidade. Eles vão para as elevatórias recalcam para cá, e aqui é a entrada. Aqui, isso aqui é o preliminar, é o começo do tratamento do esgoto. Aqui nós temos dois tipos de gradeamento. Tá? A gente tem um gradeamento mais largo e um mais fino. Ele vai deter os sólidos mais grosseiros desse sistema. O que passa pelo grosso para no mais fino. Aí, isso daqui é limpo, a gente dispensa todos os dejetos, como a Priscila falou, com o MTR e tudo. Ele passa para cá, aqui o operador limpa, ele vem para cá, aqui ele divide. Hoje nós temos divisões, então, por exemplo, eu consigo trabalhar com os dois lados, o direito e o esquerdo. Hoje o que está aberto é o direito. Então ele cai para lá. Lá o nome é desarenador. É um tipo de desarenador. A gente tem esse desarenador, temos desarenador retos, esse tem um rotativo que funciona. Então o que ele faz? Ele vai girando bem lento e mandando a areia para aquelas duas hastes que tem do lado, sem fim. Esse sem fim ele retira a areia e deixa na caçamba. Depois a gente recolhe a caçamba e vai embora. Para frente nós temos a entrada principal, que é onde tem o medidor de vazão, que é aquela parte que está numa armação. Dali ele desce e aí ele se divide para os WASB, que é os nossos reatores anaeróbios que a gente tem. Vamos lá, vamos mais para frente que a gente vai ver ele. É importante, Zanota, a gente só dizer que, pessoal, quando a gente fala esgoto bruto, é ele chegando aqui. A gente não teve a sorte, talvez daqui a pouco vai ligar a última elevatória e vai chegar esgoto, muito esgoto. Ali a gente tem, então, como o Zanota falou, dois gradeamentos, um pouco mais largo, um pouco mais estreito, são onde ficam sólidos. Pedra, preservativo feminino, filtro. Parece tudo aí, gente. Você não acredita. Pano, fralda, lenço umedecido, absorvente feminino, garrafete, tudo fica aqui. Passa ali a areia só. E aí acontece a desarenação, tirar a areia, de forma que lá no final desse primeiro passo do tratamento, nós tenhamos só líquido. Ficou areia, ficou sólidos, e nós vamos só para o líquido agora para iniciar a ótica para poder então passar só o líquido que segue daqui para o tratamento. Aqui dá para ver, gente, as bacias de infiltração. Então imaginem aí essa área gigante, né? Onde inicialmente nós tínhamos um setor que era de infiltração bruta, depois as bacias novas e agora tudo com infiltração tratada. Então quando aqui eu montei para vocês aqui fica mais fácil de visualizar, né? Renata, explica um pouquinho também por que é tão alto aqui, né? Aqui a gente tem uma torre chamada pressão hídrica, que é, e quando ele vem para cá, ele vem por recalque. E aqui ele vai passar por gravidade. Então a coluna d'água que desce, ela vem e entra nos WASB. Esses quatro são os nossos reatores WASB anaeróbios. Aqueles vertedouros é por onde o esgoto desce, ele verte e desce para dentro do WASB, onde ele faz a primeira reação das bactérias anaeróbias, onde ele faz a primeira degradação. Depois disso, ó, pegou. Eles fazem a primeira destruição
comida das bactérias, e o que passa vai para o próximo passo. Hoje seria o MBBR. Lá ele recebe ar, e lá são bactérias aeróbias. Então ela precisa de ar para respirar, para poder comer. E ela faz o término da degradação da matéria orgânica que foi para lá. Depois disso, a gente tem o decantador. O decantador, lá é o terceiro processo. É onde ele vai receber o sulfato de alumínio, e o lodo que fica, ele vai ser aglutinado pelo sulfato de alumínio e vai ser decantado no fundo dele. Que é o mesmo lodo que a gente tira de tempos em tempos, que manda para o adensador, que vai para a centrífuga, que vai embora para o nosso aterro. Lá ele recebe, ele flocula, e depois disso ele vai para a chincana, que a chincana é o último tratamento. Lá na chincana, o que é? Ele vai receber o esgoto clarificado, lá ele recebe a desinfecção, que é por hipoclorito. Lá ele vai matar o E. coli, e dali o nosso efluente sai e vai para as bacias. Nosso efluente hoje lá já é o efluente tratado. Ele já está com todos os parâmetros que a licença nos dá para mandar para as bacias. Não é porque é uma bacia que a gente não tem parâmetro para tratar. Claro, o ponto que o Bruno falou, nossos parâmetros são muito mais apertados. Então, nossos tratamentos é bom, nós conseguimos atingir ele. Hoje, tudo que sai daqui para as bacias também é com parâmetro. Jamais sai da minha estação para lá sem parâmetro. Como o Bruno disse, não entra mais esgoto bruto aqui. Apesar de nós termos a licença de operação ainda de esgoto bruto, nós não colocamos mais. Precisa, neste momento, estar usando toda a estação, até por uma questão de economia, operação, mão de obra, enfim. Então, no inverno, em média, utiliza-se 2 blocos somente, os outros 2 ficam inoperantes. E é importante que aqui no litoral, as nossas instalações todas, elas são dimensionadas para o verão, não para o inverno. Eu faço uma analogia que lá na região metropolitana, quando uma cidade é desabastecida, a gente desliga uma estação de tratamento de água, por exemplo, a gente leva até 12 horas, às vezes, para a cidade se restabelecer novamente. Aqui, quando a gente tem uma situação dessas, em que uma estação de tratamento de água é desligada por algum motivo, manutenção, enfim, a gente em 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, tem a cidade toda abastecida novamente. Por quê? Porque as tubulações, porque as elevatórias, que são os bombeamentos, né? As estações são dimensionadas, são superdimensionadas. Inclusive considerando, em grande maior parte dos casos, o dia 31 de dezembro, que é quando as nossas curvas dão o seu maior pico. Então, as nossas instalações são dimensionadas para este momento. Senão faltaria água e sobraria esgoto pelas ruas neste momento, porque as cidades lotam, né? Imagina que aqui em Capão o pessoal fala que multiplica por 6 vezes a população naquele período ali próximo do Ano Novo. Então, a população hoje é 60 mil, 62 mil, 63 aí do censo, deve ser um pouco mais que isso, multiplica por 6, é a população aqui do litoral, principalmente, de Capão, principalmente na virada do ano. Então, não adiantava ter todos os sistemas dimensionados para o inverno, que no verão faltaria, ok? Então, aqui é um caso desses. A gente tem essa baita estrutura que no inverno fica utilizada aí 50%, um pouco menos até, porque, vamos ali, pessoal, desarenador, um processo de depuração a partir de moléculas que são anaeróbias, depois as que são aeróbias, com um processo de tratamento, com um retrofit que nós aplicamos aqui com algumas mídias diferenciadas,
para conseguir ter mais qualidade no final do processo. Então, o colega foi lá buscar uma amostra do bruto para nós, que é aquele lá que vocês viram chegando. A gente costuma botar uma do ladinho da outra aqui para poder dar uma comparada. E esse aqui é o final do processo. Aqui já aconteceu, inclusive, uma esterilização. Chama certo falar esterilização? Fala, né? É. Então, a gente chama de desinfecção. Desinfecção, né? Então acontece todo o processo de tratamento e aqui no final ainda é acrescentado hipoclorito, que faz essa desinfecção. E somente então quando a gente tem, vamos lá, grosseiramente falando, a certeza de que não tem nenhum elemento vivo mais aqui, dá para dizer isso? Na verdade, isso é uma coisa muito restrita pela FEPAM. A gente não pode ter o que eles têm na licença de operação, que é muito pequeno, uma quantidade de coliformes termotolerantes, principalmente E. coli. Então, a gente faz essa dosagem de hipoclorito e isso é uma coisa muito controlada, principalmente pela qualidade. A gente faz esse controle dessas análises que são especificadas pela licença de operação para não dar contaminação das bacias e nem dos corpos hídricos receptores. Então, o que a gente faz? É obrigatório fazer as análises internas e a gente faz análises com laboratórios acreditados. Então, a gente tem um laboratório acreditado em Porto Alegre, onde essas amostras são mandadas para lá. Eles são acreditados pela ISO 17025 do Inmetro. Então, todos esses parâmetros são comparados com nossos parâmetros internos. E na maioria das vezes eles batem. Porque esse efluente é comparado o efluente bruto e o efluente final. Esse laudo é mandado para a FEPAM e a FEPAM avalia. Todo mês a gente precisa mandar. Toda vez que a gente tem recertificação da licença de operação, a gente tem que mandar todos os laudos e todos os gráficos de todo o tempo de vida da estação. Então, se a estação a licença de operação foi por 5 anos, a gente tem que mandar todos esses laudos de 5 anos e fazer a comparação de todos esses 5 anos. Então, esse efluente final aqui, ele é muito controlado. Então, hoje a gente tem na Corsã a análise diária de kits que tem uma confiabilidade muito maior do que as análises antigas, mais clássicas, digamos. Vocês não são da área de química, então não vou me aprofundar muito, porque vai ser muito chato. Mas lá na escola, no ensino médio, eu acho que todo mundo já fez aquela análise de titulação que mudava a corzinha. Essas análises são clássicas. O que a Corsã fez hoje com a entrada da EGEA? Foram comprados kits da RAC, que é uma empresa lá de Portugal, e esses kits, eles são análises rápidas que a gente consegue fazer com uma confiabilidade muito alta, uma incerteza do método muito baixa. Então, a gente consegue ter um controle da operação fazendo essas análises. E além dessas análises que a gente faz, a gente manda para laboratório acreditado para bater esse resultado. E o resultado está aqui. E aí tem uma pergunta que também é clássica, não menos clássica, né? Que é, tá, mas e isso dá para beber? Ou isso, passando por um tratamento dá para beber? Tem duas situações aqui. Primeiro, é muito comum fora do país que se faça reuso, inclusive para o consumo humano, predominantemente em países onde há escassez hídrica. Não é o caso ainda do Brasil. E aqui a legislação ainda não prevê a utilização para consumo humano do efluente, né? Então, mas o que será no futuro, talvez nem tão distante daqui, muito viável que isso aqui, após o final do tratamento, este efluente tratado, vá para uma estação de tratamento de água, receba o tratamento que hoje qualquer captação nossa aí tem de tratamento e possa ser distribuído para consumo humano novamente, né? E pode ter certeza, gente, que a qualidade deste efluente que está aqui, que hoje vai para as bacias, mas que daqui a pouco nós vamos estar dispensando também nos rios, enfim, ele tem uma qualidade imensamente superior às águas, enfim, o que tem lá nas lagoas ou até mesmo no rio Tramandaí, entende? Porque aqui não tem realmente nada de organismo que possa contaminar aquele local. Ao contrário do que tem lá hoje, né? Eventualmente contaminações irregulares, enfim, descartes que não eram para estar nesses mananciais. O daqui sai totalmente purificado e clarificado, né? E essa água aqui é que vai para essa que vai para as bacias de infiltração. Só para esclarecer, assim, da bacia ela vai infiltrar. Vai infiltrar. O que falam assim, vai parar lá em Tramandaí, isso é um processo natural
de filtração e vai ou não. Ou Aí nós estamos kart lá. falando do conceito de bacia hidrográfica. Toda a água colhida do morro, das chuvas, enfim, vão para as lagoas e escoam, no nosso caso daqui, todas pelo rio Tramandaí para o mar. Isso. Então, todas essas lagoas daqui, quando se renovam, seja lá o que tiver nela, inclusive os efluentes tratados, quando for o caso, vai acontecer a mesma coisa. Se dirige para o mar, escoa, vaza para o mar. É um conceito de bacia hidrográfica mesmo. Colhe toda essa água e manda para algum lugar que seja deste componente ambiental, né? Então, esses movimentos que tem aí perdem o sentido. De qualquer forma, ela... Olha só, a gente aqui não contesta esses movimentos que tu faz efeito. Mas eu posso. A gente respeita as movimentações. Agora, as discussões que nós fazemos aqui, elas são de ordem técnica. Quando as pessoas entram em outras discussões, como não concordo com a privatização da Corsã, que até isso eu já ouvi, ou não concordo com a expansão imobiliária do litoral, porque em algum momento vai prejudicar. Bom, essa discussão a gente não participa. Essa a gente deixa para os elementos políticos, as entidades, enfim, fazerem. Aqui a nossa responsabilidade é garantir que o que está licenciado pelo órgão ambiental de fato aconteça aqui. Essa é a nossa obrigação aqui. Então, e para isso a gente está próximo das entidades, das associações, fazendo os trabalhos que são de ordem social e o pessoal daqui garantindo a qualidade. Essa é a nossa atuação. Sabe? A água somos nós mesmos, Não, né? eu, A água potável. só que assim, o que eu puxei o assunto foi o seguinte: querendo ou não, ela vai acabar lá, né? Pois é, gente, aquela discussão de que por que vem para Não, tendo ou não tendo o tratamento, um dia vai chegar lá. Né? É o caso das cidades que hoje nós não temos nenhuma coleta, como Imbé, por exemplo, praticamente nada. Então, hoje o esgoto praticamente in natura já vai para o rio ou para a lagoa do armazém. Então, gente, o que a gente tem aqui é infinitamente melhor em qualidade, em parâmetro, enfim. Não dá para comparar com o que hoje é dispensado lá. E sabe que eu fico avaliando, eu gosto muito de almoçar na Barra. E quando eu vejo o pessoal pescando tainha na saída da drenagem do Braço Morto ali, em Imbé. E tirando muita tainha ali. Por que será que tem tanta tainha na saída do Braço Morto? Justamente porque tem ali uma série de contribuições que são, inclusive, contaminadas, que vêm pelas drenagens, né? Truto ao lado, que é o esgoto que vem coletado de toda a rede de esgotamento sanitário separador, e lá é o nosso efluente tratado. Então, basicamente, ele entra assim e eu entrego ele assim para a natureza. Muitas obras para assentar redes, construir elevatórias e fazer esses tratamentos, exposição correta, enfim. Então, o desafio é enorme e nós estamos já nisso. Só que assim, é importante vocês saberem que, embora tenha zero em Arroio do Sal, nós temos já todos os projetos praticamente feitos. Alguns deles já no momento do licenciamento. Depois é obra. Mas já está em conversações com a prefeitura, provavelmente. Os Então, contratos todos que nós temos firmados com as prefeituras já têm essas previsões. Todos os contratos que nós temos. Então ali tem, inclusive, prazos estabelecidos e com metas intermediárias. Então, nós vamos cumprindo esse andar da carruagem. Por lógica, prevê-se que nos próximos anos, aí, ou até nesse ano que vem, vai ter alguma notícia de que vai começar... Arroio de Sal. Arroio de Sal nós começamos... A previsão do contrato que nós temos lá é para início de 27. De agir nesses bairros, para dizer da importância desses saneamentos. Olha só, a gente primeiro tem... Vamos lá. Tem uma questão cultural, umas barreiras culturais para nós rompermos aqui, tá? Porque as pessoas se habituaram com uma solução, que foi aquela de sempre, da vida toda. Então eu hoje, por exemplo, ou infiltro no solo através do sumidouro, ou ponho na drenagem e mando o meu problema para diante, né? E sempre foi assim, nunca precisou pagar nada e a coisa aconteceu. Bom, a gente só vai solucionar os problemas que nós temos e acompanhar crescimentos demográficos por todo o estado, país, as cidades, enfim, a partir de organizações mínimas. O saneamento faz parte diretamente de tudo isso. Então, a gente vai ter que sair dos modelos primitivos e ir para modelos mais desenvolvidos e com técnicas e engenharias que nos garantam evoluirmos
preservando o meio ambiente de uma forma muito sustentável, até porque as próximas gerações vêm por aí. Então, os modelos que nós temos até aqui, ou tivemos no passado, eles não servem mais, não são suficientes para que nós possamos garantir o crescimento com sustentabilidade. Então, a gente vai para, sim, assentamento de redes para coleta, implantações de sistemas de bombeamento, estações de tratamento, e só assim dispensar de volta no recurso hídrico. Não tem outra mágica que se conheça para resolver problemas que existem hoje, como de esgoto sendo lançado no solo, ou os crescimentos, enfim, desenvolvimento. A gente vai ter que acompanhar isso, né? E veja que no nosso estado, a gente tinha até 2 anos atrás 24% de cobertura. A gente já consegue aí passar de 30% na região metropolitana, que é mais densa. Tem evoluções aqui, sabe? Tem evoluções acontecendo e é de tratamento. Posso complementar a pergunta da colega? Existe uma lei, né? E no momento em que se aproximar da implantação, 2033, de todo o sistema, a pessoa ou liga, né? Existe uma lei que vai, não é questão de obrigação, é uma lei que já está aprovada e vai reger isso, né? É isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. A COP 026 de 2020 nós estamos falando, o novo marco legal do saneamento, que estabeleceu essas metas para os municípios, todos os municípios da União. E claro que cada município vai ter que buscar as suas soluções, né? A Corsan oferece as suas soluções técnicas de engenharia, seus investimentos para os municípios onde ela está presente. E sim, além de ser um ambiente licenciado pelo órgão licenciador e que nos fiscaliza, o saneamento como um todo, ele é regulado, né? Então, existe uma regulação para tudo isso. E a regulação, além de dar os parâmetros desta relação comercial, de prestação de serviço, também estabelece as obrigatoriedades para os seus usuários também, né? Enfim, então vamos lá. Não tem saneamento se cada um não fizer a sua parte. Então tem a parte do município que concede, tem a empresa que dispõe de toda a estrutura e tem a parte do usuário, que é fazer a sua conexão ao sistema. Quando ele não faz, ele desobedece uma lei, uma regra. E aí, bom, aí eu não consigo falar, mas aí é Ministério Público, os municípios fiscalizando isso, enfim, vai para uma outra esfera. Chega um momento que vai ser a mesma coisa que uma ligação de água e luz, né? Não pode ser uma ligação clandestina, tem que ser uma coisa dentro do direito e claro que a pessoa tem o dever daí de fazer esse cadastramento e essa ligação na rede, né? Veja, olha só, a gente está falando aqui de saúde, para esse esgoto não ficar sendo disposto em algum ambiente que não poderia, inclusive contato com humanos, muitas vezes. Então a gente está falando de saúde, a gente está falando de preservação do meio ambiente, do lençol freático, dos mananciais, e a gente, no final das contas, está falando também de uma coisa que as pessoas não se atentaram ainda, mas valorização do imóvel. Hoje você não consegue vender com valor agregado um imóvel que não tem acesso à energia ou à água. Também já vale o esgoto, entende? Então não te vai para essa esfera onde o esgoto vai ser vai agregar valor nos imóveis também. Um dos maiores orientadores disso é o plano diretor do município. Certamente, né? E ele já tem essas previsões, na verdade. Já tem. A gente que habituou a não seguir, talvez, né, como devesse, mas a gente está indo para uma linha onde a gente vai ser obrigado a seguir as regras, né? Porque essa projeção que eles te passam para até dia 31 de dezembro vem deles, né? Não, essa aí é da vida, né? A gente sabe a gente monitora o que nós dispomos de água tratada, a gente sabe muito bem, a gente consegue estimar quase a população que tem ali só pelos consumos de água. Então a gente sabe que neste processo cíclico, o esgoto vai ter que também, ele é gerado e vai ter que pelo metro cúbico, tu sabe quantas pessoas tem ali de consumo? Não, a gente vê só pelo consumo, né? Pelo consumo individual. A gente vai estimar alguma coisa, nada muito certo também, não? Reflexo na conta, não sei se cabe para ti, né? Reflexo na conta, sistema percentuais está lá em 70%. Sabe, que é de uma regra muito, muito fácil de entender, gente. Aqui no ambiente da Corsan, os valores
pelo metro cúbico tratado de esgoto é de 70% do valor do consumo do que se gasta com o metro cúbico de água. Então, vou fazer um cálculo rápido. Se você gasta R$50 de água, sem a taxa de serviço básico, a taxa de serviço básico continua a mesma. R$37, gente? Me ajuda aí? R$6,90. Então, a taxa continua a mesma, não tem outra taxa. Você paga o consumo da água, vai pagar pelo consumo do esgoto. O consumo do esgoto é equivalente a 70% do que você gasta de água. Tramandaí te espera pra celebrar. Vem pra cá, a festa da alegria vai começar. Vem, Festa Nacional do Peixe, vem participar. Vem pra Tramandaí comemorar. Vem pra cá, tem tainha na brasa, a maior sensação, gastronomia e muita diversão. 33ª Festa Nacional do Peixe, de 26 de junho a 20 de julho, em Tramandaí. Vem pra cá fazer a festa!